Olá, boa noite para mim, para você. Eu tô gravando à noite. Vânia Macedo, aqui de Aracaju. Eu estava estudando a Bíblia e lendo em 1 Samuel, no capítulo 1, quando fala do voto de Ana. Ana, que não tinha filhos, esposa de Eucana, que também tinha outra esposa chamada Benina. E Penina, ela tinha filhos, mas Ana não tinha, e Ana se amargurou. E a Bíblia fala, né, que Ana, quando eles foram fazer sacrifício ao Senhor, Ana foi lá no tabernáculo e começou a orar. E chorava, e se prostrava, e sua boca balbuciava, né? Então Ana mostrou a sua dor ali diante do tabernáculo. E ela conversava com Deus. Por que ela não gerava filhos? Por que ela era estéril? Enquanto que a outra, que aproveitava essa situação para poder discriminá-la, xingá-la, fazer inveja, coisas de mulheres que a gente conhece muito bem. E Eli, que estava sentado perto do templo, a viu, a sua boca tremer, né, e balbuciar alguma coisa, e ele não ouvia porque Ana estava prostrada aos pés do Senhor. E ele perguntou para ela, né, por que estava embriagada, porque ela parecia estar embriagada. E ela disse: Não, meu Senhor, eu não estou embriagada, estou amargurada. Então ele disse para ela assim: que se, faça-se de acordo com a tua petição. E ela tomou aquela palavra ali, naquela hora, de fé, né? E Samuel fala que ela saiu alegremente, né? Ela saiu alegremente. E eu quero, assim, aproveitar aqui essa introdução para poder a gente conversar um pouquinho sobre o que eu pude aprender, né? E aprendendo ainda muito mais sobre essa passagem de Ana, que Ana, ela foi buscar ao Senhor. Na hora de angústia, na hora de desespero, ela foi buscar ao Senhor. E na presença dele, ela se derramou, né? Ela orou, ela chorou, ela fez um voto e ela foi coabitar com seu esposo diante da palavra que ela teve, da chave que ela pegou, a fé que ela começou a botar em prática. Então, Ana, como toda mulher, né, a gente sente dentro de nós a necessidade de gerar, porque nós somos feitas para gerar, nós somos a reprodutora, né? Então Ana estava triste e amargurada, porque ela não gerava filhos, embora seu esposo a amasse e dizia para ela: Ora, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Por mais que ele a amasse, a mulher ainda sente falta, né? Porque ela foi feita para isso, ela foi criada para isso. Foi assim que Deus a fez. Assim como também fez o homem com o seu papel de sustentar, de provedor. Então, Ana se sentia angustiada e Penina maltratava Ana com palavras duras, difíceis, né? E aí ela foi buscar ao Senhor, aproveitou aquele momento que iam anualmente consagrar ao Senhor, né, os sacrifícios, né, pelos perdões, e agradecer a Deus. Então ela aproveitou esse momento e foi conversar com Deus. Aí foi quando Eli a viu, né? E a gente pode notar que Eli, sempre que aparece na Bíblia, né, essas 3 vezes que fala sobre Eli, o profeta, ele sempre estava ou sentado, ou deitado, muito acomodado, né? Então, a gente vê assim que realmente aquele período, né, que trata essa situação, era um período que na Bíblia fala pra gente que era um período que não tinha profecias, né? Num período que não tinha profecias. E a palavra de Deus era pouca naquele período. Mas Eli, quando a viu e conversou com ela, ele deu uma palavra sacerdotal a Ana, né? Então,
eu podia notar aqui que Ana fez 4 coisas, 4 posicionamentos, né? Ela, diante daquela oração dela, daquela angústia, daquela necessidade de gerar filhos, ela orou, né? Ela primeiro foi buscar a Deus, né? Ela foi no lugar certo, diante de tanta amargura e dor, ela foi ao lugar certo. Ela foi buscar a Deus no lugar certo. Depois Ana chorou, prostrada, amargurada, então ela colocou tudo para fora, pela sua petição, aquele desejo, aquela necessidade, ela se esvaziou diante do Senhor e fez um voto. E fez um voto ao Senhor. E o voto a gente sabe que é algo que a gente, se fizer, não pode voltar atrás. Porque a palavra de Deus diz, né, que se a gente faz um voto e, e não cumprir, é melhor que não vote. Né? É melhor que não vote. Em Eclesiastes 5, 4, 6, diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Em Deuteronômio 23, 21 e 23 também diz, né? Amados, quando fizemos um voto a Deus, a gente não pode voltar atrás. Então, em Deuteronômio fala que quando votares ao Senhor, não demores a cumpri-lo, pois o Senhor certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não cumprir. Olha que palavra forte e dura. Então, muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado quando votar algo ao Senhor, quando fizer um voto ao Senhor, né? E agora a gente está em finalzinho de outubro, né? Quase o último dia, penúltima noite de outubro de 2024. Então, chega no final de ano, a gente tem um hábito de chegar ali e começar a fazer votos ao Senhor, né? Começar a fazer pedidos, uma lista de pedidos, de votos, de coisas que não vai fazer, só que a gente acaba esquecendo. Mas Deus não esquece. Deus não esquece o que a gente fala, né? Tudo que a gente fala é anotado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque Deus não esquece, né? Deus, ele quer que a gente seja coerente quando fizer um voto a Ele, que Ele não esquece, né? Então Ana viu diante desse momento, né, que ela fez um voto ao Senhor e recebeu essa palavra de Eli, o profeta Eli. Então ela já viu um reino através dessa promessa, né? Ela viu o reino de Deus na palavra de Eli. Ela tomou posse daquela palavra forte de um sacerdote. Então, nós temos Deus por Pai. E a gente sempre se refere a Deus Pai. Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que está no céu. Enquanto que os anjos eles chamam Deus de santo, 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 né? Como em Lucas 17, 20 diz, o reino do céu não está aqui ou acolá, está dentro de nós, em nossos corações. É o próprio Jesus. Ana, quando recebeu essa palavra, ela viu o reino do céu. Ela pegou essa chave, né? Então nós temos que visualizar o reino do céu em nossas vidas. E esse reino é Jesus, que é o projeto que Deus criou desde a fundação do mundo. Ela viu essa palavra, ela pegou essa palavra de reino, né, e colocou no seu coração. Ela pegou essa chave, né, essa palavra dada a ela. Então ela orou, ela chorou, ela votou e ela fez o que? Ela foi coabitar com seu marido, né, quando chegou em casa, porque ela saiu alegre, ela saiu feliz, ela saiu renovada, revigorada, porque ela acreditou nessa palavra. Então, muitas vezes, né, a gente recebe uma palavra, na hora a gente se alegra, mas depois a gente esquece, né? Então, ela pegou essa palavra, ela creu, ela se alegrou, como diz lá em 1 Samuel 1:17, quando ele disse para ela, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Olha só que palavra forte, vai em paz, vai em paz, vai em paz.
e Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Que palavra, gente. Então, a gente vê que ela pegou fortemente essa palavra e reteve, né? Reteve em seu coração. Ana recebeu essa palavra lá no versículo 17 de 1 Samuel, né? 1 Samuel capítulo 1. Então ela gerou esperança, ela gerou fé no seu ventre, né? Claro que ela não engravidou naquela hora, lembre-se, ela saiu de lá alegre, feliz, e depois foi coabitar com seu marido, né? O marido dela a conheceu. Então ela pegou essa chave. Aí no versículo 18, Ana diz, né, logo após a palavra de Eli, que Ana se foi, comeu, que ela estava batida, né? Então ela foi e comeu e já não estava mais triste. O seu semblante mudou de alegria, de fé, de esperança. No versículo 19 diz que depois de adorarem, porque eles foram para lá, para o tabernáculo, para adorarem ao Senhor, né? Oferecer sacrifícios. Então eles voltaram para casa e Ana e Samuel, né? Eles foram namorar, né? Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Então, assim, a gente pode viver esse evangelho, né? Esse evangelho genuíno, né? A gente pode viver esse evangelho genuíno dentro, né, da palavra de Deus. É buscar ao Senhor enquanto é tempo, né? E fora de tempo. A gente não pode, como cristão, ter um momento de ser crente e não ser. Ser crente na igreja, e não ser crente na escola, no trabalho, como pastor. O pastor tira férias, mas ele deixa de ser pastor? Não. O missionário deixa de ser missionário? Não. Se nós somos, nós temos que ser de manhã, de tarde, de noite, em tempo, fora de tempo. A gente não pode negar que, porque eu estou de férias, eu vou pegar a minha vida cristã, vou deixar em casa porque eu estou de férias, né? Então, a gente pode ver ali que Ana ela era estéril. Ela era estéril e buscou a Deus. E Ana recebeu uma palavra, né? Uma palavra, e gerou um filho. O propósito de Ana foi atendido, né? Só que Ana, quando ela fez, é importante a gente observar que quando ela fez esse pedido a Deus, ela fez aquele voto, e nós sabemos qual foi o voto, que se ela concebesse um filho, ela, ao nascer e desmamar, ela daria ao Senhor, para que ele servisse na casa de Deus. Então, Ana fez um pedido ao Senhor, ela fez um voto ao Senhor, e esse voto ela fez para Deus, ela não fez para si. Ela ficaria satisfeita em gerar um filho, porque iria quebrar aquela rixa com Penina, e ela depois gerou mais filhos. Então ela fez um voto, né? Esse voto que ela fez não foi individualista, não foi egoísta, porque a gente entende, né, que os pedidos que a gente faz ao Senhor, se for para propósito individual nosso, eu creio que Deus não atende. Porque tudo que Deus faz, e principalmente sendo milagres, é para a glória dele. E ele não dá a glória dele a ninguém. Já pensou? Se Ana pede esse menino e fica para ela, e de repente aquele menino, o que seria aquele menino? Deus gerou, fez aquele milagre. De todas aquelas mulheres da Bíblia que eram estéreis, né? Que eram estéreis. E que Deus abriu as madres, Deus usou aquela criança. Todas elas foram usadas por Deus. Você já observou isso? Todas elas, né? Todos os filhos foram usados por Deus para o seu propósito. Então, se o seu pedido é individualista, né, é para satisfazer seu ego, nem peça, porque Deus não dá, que Deus não dá a glória, Deus não dá a vitória para a sua glória, é para a glória do nome dele. Então, com essa história, né, com essa história bíblica, né, em 1 Samuel capítulo 1, claramente a gente vê o desespero de uma pessoa, né, que não gerava filhos.
E principalmente o povo israelita, que eles se multiplicavam, né, com grande possibilidade. A gente vê isso desde a época do Egito, quando eles saíram do Egito, foram caminhando pelo deserto, como eles se multiplicaram. Então eles tinham uma facilidade, né, de gerar filhos, de crescerem rapidamente. E a gente aprende com isso que tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. E o que a gente pediu ao Senhor como voto, a gente deve cumprir. E Ana fez aí o seu pedido. Ela orou, ela chorou, ela fez um voto. E depois ela foi coabitar com seu marido para poder gerar essa criança. E ela engravidou, porque ela creu nessa palavra, que foi lançada pelo sacerdote. E muitas vezes a gente quer sim as coisas como a gente quer coisas, e como eu quero coisas. E aí eu passei a observar se tudo que eu estou pedindo é para a glória de Deus, ou se é para mim, individualmente para mim. Então é o momento da gente poder refletir, né, que Deus, Ele não dá a glória dele para ninguém, principalmente quando se trata de milagres. A glória Ele não dá a ninguém. Então que essa palavra curta possa ser de reflexão para a sua vida, né, assim como está sendo para a minha. Tá bom? Então, Deus te abençoe e até um próximo vídeo.